E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Claudei, a gente vai dar continuidade aqui aos nossos assuntos, tá? Para a aula de número 6, que é a parte de tabela periódica, certo? A gente vai resolver alguns exercícios do livro, certo? Então vamos lá, quem quiser acompanhar, no livro está no volume 2, a gente já está dando continuidade aos nossos assuntos e a gente já está no volume 2, certo? Eu selecionei algumas questões aqui para a gente resolver conforme o que a gente viu na aula anterior, certo? Então vamos lá para a primeira questão. Selecionar bem aqui a canetinha. Tá, vamos ler aqui. Um aluno estava analisando a tabela periódica e encontrou vários conjuntos de 3 elementos químicos que apresentavam propriedades semelhantes. Assinale a alternativa no qual os conjuntos de 3 elementos químicos ou substâncias elementares estão corretamente associados às propriedades indicadas no quadro abaixo. Bom, então vamos aqui, gente, observar aqui primeiro números atômicos consecutivos. Números atômicos consecutivos, gente, a gente vai contar os números que vão de ordem crescente. Em que sentido vai de ordem crescente? Simples aqui, ó. Esse hidrogênio aqui, ele tem número atômico 1, certo? Aí a gente vem para cá, 2, e dá continuidade. 3, 4, aqui 5, 6, e por aí vai até a gente chegar no elemento 118. Quando ele fala número atômico consecutivo, a gente vai por essa numeração de números. A única alternativa que a gente vai ter... A única não. A gente tem mais de uma alternativa aqui, ó. Tem platina, ouro e mercúrio. Olha aqui, ó, a ordemzinha. Platina, ouro e mercúrio. Ele segue nessa ordem. Vamos ver cloro, bromo e iodo. Não vai de números consecutivos, porque o número, gente, ele vai em ordem crescente na horizontal, tá? Ele vai pulando as casas nas horizontais, e quando ele muda o período, por exemplo, quando ele vai do 3 para o número 4, para o período 4, ele volta para cá, para o início, e vai aumentando a partir daqui, ó. Por exemplo, aqui é o 6, ó. 7, aqui ficou 7, aqui 8, aqui 9, aqui 10. Olha, aí eu venho para o 11 aqui, ó, o sódio, tá? 11, 12. Então, se eu pegar e descer o período, olha, 4 e 12 já não é um número consecutivo, já não é um número que vai em ordem crescente ou também decrescente, já não é isso. Então, cloro, bromo e iodo, a gente elimina a letra B, tá? Então, já vou riscar aqui a letra B para a gente eliminar ela. Na letra C, lítio, sódio e potássio. Olha aqui, o mesmo caso da letra B. A gente tem, ó, lítio aqui, sódio e potássio. Então a gente vai eliminar ela também, porque não é número consecutivo, tá? Vocês estão conseguindo pegar aí, né, gente, essa questão dos números consecutivos. Então já dá pra gente eliminar, porque mesmo se a reatividade for semelhante e o estado físico, a temperatura ambiente for o mesmo também, a gente vai ter... a gente já vai estar errado pelo início da questão, que ele fala número atômico consecutivo. Ó, neônio, argônio e criptônio. Mesmo jeito, neônio, argônio e criptônio. Aqui, ó. Neônio, argônio, criptônio. Olha aqui, já não é número consecutivo também, porque de cima para baixo já não é mais consecutivo. Ele tem que ser na horizontal para ser número consecutivo. Então tá errado aqui também, ó. Vou eliminar a letra D também. Ficamos aí na dúvida entre a letra A e a letra E. Então, vamos aqui, reatividade semelhante. Para mim ter um elemento com reatividade semelhante, gente, eu preciso saber o seguinte. Para ele ter reatividade semelhante, eles têm que estar no mesmo grupo ou família. Só para relembrar, família são as linhas verticais. Por exemplo, aqui, ó, ele desce para cá, ó, essa linha aqui todinha é uma família. Eu vou apagar o que eu já risquei aqui na tabela para vocês não ficar muito bagunçado, para vocês entenderem, tá? Rapidinho vou fazer isso. Pronto. Aqui, ó, de novo para a canetinha. Aqui, gente, olha, todos esses elementos aqui, ó, o hidrogênio ele não entra nessa família aqui porque ele só está aqui por conta do número atômico dele. Ele não tem nenhuma característica de metal, tá? Olha aqui, ó, essa família aqui tem características iguais. Aqui, ó, características iguais, características iguais. Então a gente vai observar. Hidrogênio, hélio e lítio são da mesma família
olha, o hidrogênio, ele está localizado no grupo 1, mas ele não é da mesma família desse aqui, ele não é considerado a mesma família. Por quê? Para me considerar uma família, gente, um grupo todo como uma família, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar se eles têm as mesmas características. É a única exceção na qual a gente não vai ter o elemento que está ali no grupo, ele não vai ser considerado daquela família, só o hidrogênio. Nas outras a gente vai considerar, tá certo? Mas aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Eles estão na mesma família, então eles têm as mesmas características. Eles vão reagir de forma muito parecida, tá certo? Então aqui, ó, hidrogênio H2. Primeiro que a gente não está tratando de elementos, a gente está tratando aqui de substância já. O H2 já é considerado uma substância. O hélio, perdão. O hélio está aqui, gás nobre, ele já está numa família diferente. O lítio está aqui, já é uma outra família, são 3 elementos de famílias diferentes. Então, a gente já vai eliminar a letra A. Então, por consequência, a gente vai ter a letra E, mas eu vou explicar de novo cada detalhezinho para vocês. Olha, aqui, ó, números atômicos consecutivos, eles estão em ordem, certo? Olha aqui, ó, platina, ouro e mercúrio estão em ordem. Reatividade semelhante, vou apagar aqui para me mostrar para vocês. Mais uma vez, aqui, ó. Reatividade semelhante, ele traz, por exemplo, aqui, o lítio, o sódio e o potássio. Eles estão na mesma família, então eles vão ter reatividades muito parecidas, tá certo? Então, esse aqui está correto. Mesmo estado físico à temperatura ambiente. Olha, gente, aqui, deixa eu apagar aqui esse outro aqui para não confundir. Os gases nobres, gente, aqui, ó, esses que tá riscadinho aqui, na minha direita, da última família, essa família aqui de número 18, eles são gases, tá? O nome dela é gases nobres, então eles estão num estado gasoso. Então, neônio, argônio e criptônio estão no mesmo estado físico. Gente, essas questões aqui, eu vou até marcar a letra E, vou explicar aqui uma coisa para vocês. Essas questões aqui de tabela periódica, elas vão... a maioria delas é necessário que você, ou de duas uma, ou você aprende a tabela periódica, pelo menos alguns elementos, algumas características. Não estou dizendo que você deve aprender a tabela periódica inteira. Não é interessante você aprender a tabela periódica inteira, até porque ela não é muito pequena. Você vai ter um trabalhinho para aprender. Mas, por exemplo, você aprender pelo menos o básico do básico. Ah, professor, mas é porque o senhor já sabe, o senhor já está acostumado. Não, gente, mas você vai ter o mesmo contato com esses elementos aí até o 3º ano. A gente vai estar vendo. Então é interessante você lembrar o número atômico, é interessante você saber a família daquele elemento, pelo menos dos principais. Ah, professor, mas quais são os principais? Olha aqui, esses elementos que estão acima, mais ou menos acima dessa linha que eu fiz aqui. Certo? Esses que estão mais acima, mais próximo aqui da parte de cima da minha tabela periódica, eles vão ser os elementos que eu vou ter mais contato durante a resolução de questões, então fica mais simples se eu aprender qual é o número atômico, geralmente estado físico, na temperatura ambiente, e por aí vai, tá certo? Mas assim, quando a gente está trabalhando com tabela periódica, é interessante que você tenha uma tabela periódica ou você aprenda, tá certo? As questões, se ela não trouxer informação suficiente, é interessante que você aprenda, tá certo? Vou passar aqui. Uma outra questão de tabela periódica, olha aqui, ó. Observe a posição do elemento químico ródio, tá marcadinho aqui, ó. Vou circular para vocês, de vermelho, na tabela periódica. Assinale a alternativa correta a respeito do ródio. Vamos lá. Letra A. Possui massa atômica menor que a do cobalto. Ródio, massa atômica menor que a do cobalto. Cadê? Aqui, ó. Gente, ele não possui massa atômica menor que a do cobalto. Professor, mas como que eu vou saber a tabela periódica? Como eu vou saber a massa do elemento se não tem dizendo? Simples, ou você vai na tabela periódica, ou você pode ir por eliminação. Como eu não tenho massa atômica aqui, como é que eu vou saber? Então, se eu não tenho massa atômica, eu vou riscar ela, tá? Não tem como eu saber qual é a massa atômica se não tem dizendo na questão. Então, isso já é motivo da gente eliminar essa alternativa. Olha, ele apresenta reatividade semelhante ao estrôncio característico do 5º período. Cadê o estrôncio? Aqui, ó, SR. Eles estão no mesmo período. O ródio, eu vou apagar ali o cobalto, tá, gente? Para não confundir. Olha aqui, gente, o ródio,
ele está na mesma família que o estrôncio, eles estão no mesmo período, mas o que vai conferir semelhança de reatividade não é o período, e sim a família. Não é as linhas horizontais, e sim as linhas verticais, ó, de cima para baixo, tá certo? Então a letra B a gente elimina também. É muito simples essas questões, gente, aqui. Olha, é um elemento não metálico. Gente, aqui são metais de transição, o próprio nome já diz. Essa parte mais baixa da tabela periódica são os metais de transição. Eu vou até riscar. Todas essas famílias aqui a gente vai chamar de metais de transição. Então eles são metálicos, certo? A letra C está errada porque ele está dizendo que ele não é metálico. Letra D. É uma substância gasosa à temperatura ambiente. Metal não está gasoso à temperatura ambiente, tá certo? Então, a gente... Olha, o único que vai ter uma alteraçãozinha nessa temperatura nesse estado físico à temperatura ambiente vai ser esse carinha aqui, ó, o Hg, que é o mercúrio. Ele é o único metal líquido à temperatura ambiente, tá certo? Então aí a gente vai classificar ele como líquido na temperatura ambiente. Já os outros vão estar sólido e não gasoso, que está dizendo que é gasoso, né? Não, não é gasoso a temperatura ambiente. E os metais são bons condutores de eletricidade. Por que, gente, que os metais são bons condutores de eletricidade? Vamos voltar lá naquele conteúdozinho do 9º ano que a gente aprendeu no 8º. É questão de ligações iônicas, ligações metálicas, ligações covalentes. A gente vai trabalhar aqui, ó, ligações metálicas. Todos os metais, eles são bons condutores de eletricidade, tá certo? Então, por ele ser um metal, ele é um bom condutor de eletricidade. E uma explicaçãozinha, gente, básica para vocês. Aprendam, para vocês nunca esquecerem quando a gente tiver no próximo mês, eu acredito que as próximas aulas a gente já vai trabalhar ligações, tá? Iônicas, metálicas e covalentes. Quem quiser já ir se adiantando, já é interessante. Mas o seguinte, olha, os metais vão conduzir eletricidade por conta de um fatorzinho, mar de elétrons. O mar de elétrons é o que vai facilitar esse meu elemento, ele conduzir eletricidade. Então a gente tem a resposta aí, letra Ezinha, tá? Marca aí. Vamos para a próxima questão, página 420, questão 10. Na tabela periódica, a predominância dos elementos artificiais entre os... Olha, gente, elementos artificiais. Uma coisinha que eu digo para vocês. Uma coisinha que eu digo para vocês aqui. Nos elementos, na tabela periódica, a gente tem elementos naturais e elementos artificiais, certo? Nos elementos naturais, a gente tem uma grande parte da tabela periódica de elementos naturais, que são os que a gente encontra na natureza. Já alguns elementos que a gente encontra lá na tabela periódica são os elementos artificiais, que são elementos que são produzidos em laboratório. Bom, os gases nobres eu vou eliminar porque eles são naturais, tá? A gente encontra ele na natureza. Metais alcalinos terrosos também e halogênios também, a gente vai encontrar eles na natureza. Vamos ficar na dúvida entre os lantanídeos e os actinídeos, tá? Mas assim, onde tem mais elementos artificiais vai ser a letra E, que são os actinídeos, tá certo? Os lantanídeos, alguns deles a gente ainda encontra ele de forma na natureza, tá? Mas os actinídeos, a maioria deles são produzidos em laboratório, tá certo? Aqui para a próxima questão, também na página 420. Então vamos lá. Vamos ler aqui. Os elementos químicos se relacionam de diferentes maneiras com os organismos vivos. Alguns elementos são partes da estrutura das moléculas, que constituem os organismos vivos. Outros formam íons essenciais à manutenção da vida. Outros ainda podem representar riscos para os seres vivos, alguns por serem tóxicos, outros por serem radioativos. Observe o esquema da tabela periódica, na qual são destacados 4 elementos químicos identificados pelas letras W, X, Y e Z. Considerando suas posições na tabela periódica, indique a alternativa que melhor associa os 4 elementos químicos com as propriedades discutidas acima. Bom, gente, aqui seria interessante se você tivesse a tabela periódica, tá? Mas como a gente não tem aqui, eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem acompanhar com a tabela periódica, pode observar aqui. Ó, esse elemento W aqui é o plutônio, tá? Plutônio. Esse elemento X aqui é o sódio,
Vou riscar aqui, sódio. Minha letra tá feia, gente, mas é porque para escrever aqui é meio complicado. Mas vamos lá. No Y, eu vou ter o mercúrio. Vou puxar para cá. Mercúrio. Pronto, temos o mercúrio. E o Z, eu vou ter o nitrogênio. Tá? Nitrogênio. Pronto. Temos aqui já os elementos determinados. Então a gente já pode ir classificando. O W, ele é um elemento radioativo, ele é um metal tóxico ou ele é um elemento natural? Gente, o plutônio, ele é um elemento radioativo. Então a gente já elimina aqui letra B, tá certo? A gente já elimina aqui letra D. Ficaremos aí entre a letra A, C e E. O X, ele está dizendo que ele é um íon essencial. O sódio, gente, é um íon essencial a você, a vida? O Na+, por exemplo, ele é um íon essencial? Sim, ele é um íon essencial. Ele não é um elemento estrutural, ele não é um metal tóxico. Então a gente, por eliminação, dá para saber já, ó, já matamos a nossa charadinha aqui. A letra E também está errado, porque ele não é um metal tóxico, certo? Ele vai ser um elemento radioativo, plutônio. O sódio é um íon essencial. O mercúrio é um metal tóxico, certo, gente? Por mais que ele seja um metal líquido, a gente não pode colocar ele na mão porque ele é tóxico, tá? Ele pode adentrar os nossos poros e ir para a corrente sanguínea. E o Z é um elemento estrutural, que é aqui o nitrogênio, tá certo? Então, qual é a alternativa correta? A letra A. Vamos aqui para a próxima questão. 2. Constitui propriedade aperiódica. Eu listei para vocês as propriedades periódicas e listei para vocês as propriedades aperiódicas, tá? Então aqui, ó, densidade é uma propriedade periódica. A gente já vai eliminar. Opa, isso aqui foi para baixo. Densidade é uma propriedade periódica. Então a gente já elimina aqui densidade. Volume atômico também vai ser uma propriedade periódica. Tá? A massa atômica é uma propriedade aperiódica. Gente, só para a gente relembrar o que são propriedades periódicas e aperiódicas. Vocês devem estar se perguntando aí, professor, mas eu não lembro o que é propriedade periódica, o que é propriedade aperiódica. Gente, propriedade periódica é uma propriedade que segue ali uma linha de raciocínio ali na minha tabela, certo? Vou voltar para vocês essa tabelinha aqui, ó. Pronto. Aqui, ó, nessa aqui. Propriedade periódica é uma que segue um determinado caminho na tabela periódica. Por exemplo, o raio atômico. O raio atômico ele segue um determinado caminho. Aqui para cá vem assim, certo? Opa. Ficou meio doido aqui a setinha. Olha aqui. O raio atômico ele vem nesse sentido, tá? Pronto. Então ele segue um sentido. A massa atômica tem uns elementos que tem uma massa, outros tem outra mais alta, outra mais baixa, outra mais alta, outra mais baixa. Não tem uma periodicidade, tá? Essa periodicidade que eu falo para vocês é esse caminho que eu acabei de fazer aqui. No raio atômico ele tem esse caminho, já na massa atômica ele não tem, certo? Então a resposta dela vai ser a letra C. Raio atômico é uma propriedade periódica e afinidade eletrônica também é uma propriedade periódica, tá certo? Propriedade aperiódica vai ser a massa atômica. Bacaninha? Vamos passar aqui para a sexta questão. Analise as seguintes afirmações sobre os elementos citados no texto. Primeiro, o bário forma o cátion Ba2+, logo o íon citado no texto apresenta... Oxente, não, tá certo. Apresenta 56 prótons e 54 elétrons. Olha aqui, gente, se o Ba tem número atômico 56 e ele tem número 2+, ele vai perder 2 elétrons, certo? Então, se ele perde 2 elétrons, ele vai ter 54, porque o número atômico ele é igual até o momento que ele
que ele é um íon, certo? O número de elétrons é igual ao número atômico até o momento que ele é um íon, até que ele não é um íon. Se ele for um íon, ele vai perder essa carga que ele tem aqui, ou ganhar, dependendo do tipo, se é positivo ou se é negativo. Se for positivo, ele perde. Lembra que eu fiz isso no conteúdo anterior? Então aqui ele vai ter 54 elétrons. Esse primeiro item aqui está corretinho. Chumbo, mercúrio e tálio pertencem à mesma família da tabela periódica, o que explica que apresentam propriedades semelhantes. Não, gente, eles não participam da mesma família, então tá errado. O tungstênio apresenta maior número atômico que o bário, logo o raio atômico do tungstênio é maior que o raio atômico do bário. Tá errado também. Então aqui a gente tem a resposta letra B de bola. Marque aí na atividade de vocês. Vamos passar aqui para a próxima questão, 14 da página 428. Considerando a afinidade eletrônica e o potencial de ionização ao longo de um mesmo grupo da tabela periódica, de uma maneira geral, é possível afirmar que, considerando a afinidade eletrônica, potencial de ionização ao longo de um mesmo grupo da tabela periódica, de uma maneira geral, é possível afirmar que, vamos lembrar, afinidade eletrônica e potencial de ionização. Tá certo? Então vamos lá. Letra A. Ele diminui com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de camadas? Sim, gente, a resposta correta é a letra A. Ele diminui com o aumento do número atômico, tá? Por que ele diminui com o aumento do número atômico? À medida que a gente vai chegando do lado direito da tabela periódica, ele vai aumentando para o lado direito. Então, quando a gente vai para o lado direito, ao invés de aumentar o número atômico, ele vai diminuir o número atômico, não aumentar. Certo? A gente vai aumentar descendo. Mas numa mesma... não, está certo. Mas numa mesma linha ele aumenta. Mas aqui ele não vai aumentar devido ao número atômico. Ele vai aumentar devido ao aumento das camadas. E não ao número atômico. Tá certo? Então a resposta aí é a letra A. Vamos passar aqui para a primeira questão da página 432. Segundo os critérios de Mendeleev para a organização da tabela periódica, os isótopos de elementos químicos podem ser confundidos com novos elementos químicos? Justifique sua resposta. Gente, eles não podem ser confundidos com novos elementos químicos porque é o seguinte, aqui, ó, segundo os critérios de Mendeleev, vamos de novo, para a organização da tabela periódica, os isótopos de elementos químicos poderiam ser confundidos com novos... Não, gente, o número atômico vai parecer o mesmo, você pode escrever aí. O número atômico ele é o mesmo, mas a questão da massa atômica é diferente. Então, eles não podem ser confundidos com novos elementos. O número atômico é o mesmo, mas a massa é diferente, tá? Isótopo é o mesmo número atômico, mas a massa vai ser diferente, então não dá pra gente confundir. Tá certo? Anota aí. Vou repetir, número atômico igual, mas a massa é diferente. Terceira questão. O raciocínio indutivo se desenvolve a partir de que já é conhecido, mas requer uma etapa adicional para descrever o que ainda é desconhecido. Jacob Bronowski, A Escala do Homem. Foi o raciocínio indutivo que permitiu ao cientista Mendeleev... Vamos lá. Letra A. Sugerir a existência do germânio e do galho até então desconhecidos. Gente, essa daqui vai ser a alternativa correta. Por quê? Porque o Mendeleev ele já definiu que existiam alguns elementos químicos que não estavam localizados ali na tabela periódica, não tinham sido descobertos. Mas como assim, professor? Ele conseguiu definir que ali tinha elemento. Gente, imagina aí, ele fez a tabela periódica lá e ele deixou os espaços. A gente sabe que os espaços, gente, que elementos da mesma família têm as mesmas características, tá certo? O número atômico ele vai aumentar. Então ele não definiu o nome do elemento, mas ele definiu características que aquele elemento que estaria localizado naquele lugar em branco poderia ter. Então vamos supor que eu não conheço o germânio nem o galho na tabela periódica, eles não foram descobertos ainda. Mas a gente sabe que eles vão ter essas características justamente por conta dessa localização na tabela periódica. O que vai definir característica de um elemento, gente, é a localização dele na tabela periódica, certo? Essa localização dele na tabela periódica é o que vai definir essas características, certo?
Aqui, ó, letra B, montar a tabela periódica na ordem crescente de números atômicos, não. Estabelecer a primeira lei periódica conhecida como a lei das oitavas, também não. E descobrir, a partir de outros elementos, a estrutura dos gases nobres, também não. A resposta é a letra A. Quarta questão, página 432. Na tabela periódica atual, dê um exemplo de um conjunto de elementos químicos que poderia formar uma tríade de Dobereiner. Gente, qualquer trio de elementos que você escolher ali, consecutivos, a gente pode encontrar uma tríade de Dobereiner, tá certo? Qualquer um, você escolher 3 elementos ali, um do lado do outro, a gente vai ter uma tríade de Dobereiner, certo? Então, vamos passar aqui para a próxima questão, questão de número 5, na página 432 ainda. Dmitry Mendeleev, químico russo, em 1834, 1907, fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas não soube explicar porque ocorreu algumas inversões na ordem dos elementos. Henry Moseley, 1887-1915, morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas de Mendeleev ao descobrir experimentalmente. Vamos lá. Letra A, o número atômico dos elementos da tabela periódica. Letra B, a primeira lei de recorrência dos elementos químicos. Letra C, os gases nobres hélio e neônio. Letra D, o germânio, batizado por Mendeleev de hexa-silício. Gente, letra A, o número atômico dos elementos na tabela periódica. Tá certo? Então aqui, experimentalmente, esclareceu as dúvidas devido ao número atômico dos elementos da tabela periódica, certo? Então aqui temos a resposta letra A. Essa primeira lei da recorrência dos elementos químicos aqui não está correta. Os gases nobres hélio e neônio também não está correta. E o germânio silício, batizado por Mendeleev de hexa-silício, também não está correta. Vamos passar aqui para a próxima questão, 7ª questão. O bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem como fórmula KBrO3. Os elementos que constituem na ordem indicada na fórmula são das famílias do. Olha, gente, aqui, ó, observando a tabela periódica, tá? Se você não souber, potássio é da família número 1. A gente vai ter os alcalinos, os metais alcalinos. Então aqui, eu vou eliminar a letra B. Eu vou eliminar aquele que é na ordem, tá? Vou eliminar a letra C, não é calcogênio. Eu vou eliminar a letra D, que não é alcalino terrosos, é alcalino só. E vou eliminar a letra E. Olha, eu já marquei, já tenho uma certa já. Letra A só por eliminação do primeiro elemento. Mas vamos ver os outros aqui. O Br, bromo, ele é um halogênio. E o oxigênio, ele é um calcogênio. Resposta letra A. Gente, esses elementos que tem aqui são elementos principais que a gente vai ver na resolução de questões. Então é interessante que vocês saibam, por exemplo, esses 3 elementos aí, que são os mais utilizados aí na resolução de questões. Certo? Vamos passar aqui para a próxima questão, de número 9, na página 434. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio. Com base na tabela de classificação periódica dos elementos, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são... Bom, gente, a gente sabe que propriedades químicas semelhantes são elementos da mesma família. Então é só observar quem é da mesma família. Temos aqui telúrio, letra B, telúrio, enxofre e polônio. Eles são da mesma família, são os elementos que estão na mesma família. Então a gente já estão na mesma família do selênio. Então a gente elimina a letra A, não é da família do selênio. Letra C e letra D, por não fazerem parte da família do selênio. Vamos resolver aqui mais uma questão, meus queridos. Quais elementos químicos entre os listados a seguir são provavelmente bons condutores de calor e eletricidade? Vamos ver aqui pelo menos metais, gente, alguns metais. Olha, a gente elimina o hidrogênio na letra A, porque ele não é um metal. A gente fica entre B. B, ele é um metal alcalino terroso, ele não deixa de ser metal, então ele pode conduzir corrente elétrica, tá certo? Por mais que ele não seja um metal de transição, ele é um metal alcalino, ele consegue transmitir eletricidade. E o zinco
também é um metal, é a resposta letra B. Olha aqui, ó. Letra C, o oxigênio e o enxofre são ametais, o boro e o alumínio, a gente já classifica aqui o B, o boro, como um não metal e o alumínio como um metal. Então a letra D está incorreta por conta disso. Vamos resolver aqui mais uma questãozinha. Utilizando a tabela periódica e seus conhecimentos sobre classificação dos elementos químicos, cite o nome do elemento químico no quarto período da família dos metais alcalino-terrosos. Gente, eu vou colocar só o símbolo aqui, tá? Eu tenho o cálcio, que ele está no quarto período. Professor, o senhor já sabe, gente, na tabela periódica, os elementos mais simples eu ainda sei, tá? Agora, sim, todos os elementos ninguém sabe, não tem como a gente saber, aprender todos, né? Muito difícil. Mas os principais a gente já sabe, tá? Ó, o elemento químico de maior massa atômica na série dos lantanídeos. Vamos olhar na tabela periódica. Ele vai ser o lutécio. O lutécio. Lutécio. O gás nobre de menor número atômico é o hélio. O número atômico dele é 2. Que é fácil. Hélio. Não é acento aqui, é um pontinho. Pronto, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Um abraço. Qualquer dúvida, gente, é só entrar em contato, tá certo? Se preocupe não, a gente está aqui para se ajudar. Espero que esteja todo mundo bem aí, continue bem, certo? Até a próxima aula, um grande abraço e até mais.